Isso, 22, ó. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez nessa série que a gente chama de ICO Series. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Irene Azevedo. Hoje eu estou responsável pela prática de ICO, e eu já digo já o que é ICO para aqueles que não sabem, para o Brasil. A ICO é uma prática da LHH, e a LHH ela tem como propósito encontrar e oferecer soluções que ajudem as pessoas e organizações a prosperarem num mundo de constante transformação. Nunca foi tão atual esse propósito, né? Mas é o nosso propósito há algum tempo. E dentro desse propósito, a gente tem dois pilares. Um pilar de desenvolvimento de talento e o outro pilar de transição de carreira. E dentro da transição de carreira, tem uma área, que é o ICO, que é uma área destinada à transição de carreira para C-Level. E é esta área que eu tomo conta. Então, o ICO, que em inglês é International Center for Executive Options. Muito bem, gente, agora que vocês já me conhecem e já falei um pouquinho da LHH, é um prazer imenso. Hoje eu estou aqui com duas grandes amigas, então vai ser um prazer maior ainda poder dividir hoje essa live, né, com a Alessandra Morrison e Denise Orato, e eu vou pedir para que elas se apresentem, façam um pouquinho, contem um pouquinho, né, sobre as suas organizações, e depois a gente começa a nossa live. Vocês que estão nos assistindo, as perguntas são pelo chat, eu vou prestar atenção, dentro do possível, vou colocar as perguntas que vocês fizerem, então não fiquem tristes se eu não conseguir colocar todas as perguntas. Tá? Então, Alessandra e Denise, agora eu queria que vocês começassem. E aí, primeiro, Denise? Posso ir? Primeiro, boa noite a todos. Obrigada demais, Irene, pelo convite. Prazer estar aqui hoje com vocês. A Alessandra é uma grande amiga assim, de algum tempo, então fiquei muito feliz aí de estar aqui com ela e aprender aí o que tem sido feito aí na organização que a Alessandra atua. E, bom, eu sou Denise, eu sou mãe do Luca, que tem 17 anos. Eu costumo dizer que entrou tudo, né? Entrou a pandemia, a transformação na empresa, a adolescência do meu filho, então um ano bastante interessante assim de desafios. Trabalhei em várias organizações, sempre na área de recursos humanos, tenho uma paixão sobre cultura, sobre pessoas. Trabalhei em empresas multinacionais, e eu estou há mais de 15 anos na indústria farmacêutica, eu estou há 11 anos na Roche. A Roche é uma empresa de origem suíça, está há 89 anos no Brasil, tem um DNA de inovação, então isso permeia, né, não só nos nossos produtos, mas também na nossa organização como um todo. A nossa missão é Doing Now What Patients Need Next, que é fazer agora o que os pacientes querem no futuro. Então, é uma organização que a gente tem muita honra, né, de servir, de trabalhar, e de poder ajudar aí um pouco da vida, né, das pessoas nesse mundo. Então, obrigada, é um prazer estar aqui. Ótimo. Alê. Bom, também agradecer a oportunidade. Eu até postei no LinkedIn, eu falei, vou estar com duas queridíssimas, Denise e Irene, então prazer poder estar compartilhando experiência e aprendendo com vocês. Eu também tenho uma atuação em várias empresas, em vários setores, trabalhei em serviço financeiro, varejo, empresas de consumo. Eu estou na Kimberly-Clark há 3 anos, um pouco mais de 3 anos. A Kimberly é uma empresa que vai fazer 150 anos no mundo e aqui no Brasil há 23, detentora de marcas muito conhecidas, como a marca Hugs, a marca Neve, a marca Íntimos, Kleenex. E a gente vem vivendo um período muito interessante, como todos nós, né? De intenso e de muito aprendizado, e que vai ser um prazer poder compartilhar um pouco das reflexões que vêm sendo feitas aí por nós ao longo desse período.
Obrigada. Ótimo. Então, para começar, eu começo pelo título, né, da chamada da nossa live, que são os desafios e as oportunidades que 2021, né, vai trazer, mas também fazendo um olhar, uma retrospectiva desse ano, que eu diria que foi um ano único na vida da humanidade, né, pelo menos dessa nossa geração, né? Então, eu queria que vocês, então, falassem um pouquinho sobre isso, né? Como é que vocês estão vendo esses desafios, essas oportunidades, e fazer um balanço de 2020, já que nós estamos em dezembro. Uhum. Propício, né? É, Você quer pois é. começar, Denise? Quer que eu comece? Posso começar. Eu acho que quando eu comentava com vocês mais cedo que ontem a gente estava aqui em família fazendo a reflexão do ano após o jantar, né? E acho que a gente foi, num primeiro momento, arremessados para uma condição de uma vida desorganizada, porque foi de um dia para o outro, né? Em 2 dias, na Kimberly, a gente colocou todos os colaboradores administrativos em home office. Nós já tínhamos uma política de home office, e eu acho que aí foi um primeiro erro nosso, porque a gente achou que porque as pessoas faziam home office 2 vezes por semana, elas se adaptariam facilmente a essa nova realidade. Mas não foi uma verdade, porque a gente ficou num contexto desorganizado, né? A escola acontecendo, a vida toda acontecendo online em casa, a escola, o lazer, o trabalho, com os afazeres domésticos. Então, a gente começou a lidar com colaboradores que estavam se organizando internamente nesse processo. E na organização, tomando decisões diariamente, muito rápidas, com o objetivo de manter as pessoas seguras, e que, num primeiro momento, uma segurança física, e, num segundo momento, um cuidado muito grande com a saúde mental e emocional dos nossos colaboradores, né? A gente começou a implementar regras de ouro para que as pessoas pudessem organizar o seu trabalho, fazer muitos eventos com check-ins, muitas conversas, muitos espaços de reflexão, enfim. Acho que para nós, em recursos humanos, também falávamos isso antes, acho que a gente teve a oportunidade de colocar o humano no centro neste ano, né? Olhar para o humano e resgatar essa essência das pessoas que estão realizando os nossos trabalhos e com as suas necessidades, e que são diversas. Então, acho que esse foi um resgate muito importante e que eu espero que perdure. Acho que algo muito importante também esse ano foi a velocidade com que a gente aprendeu a tomar decisões e de uma forma multifuncional, porque para problemas complexos não dá para ter perspectivas superficiais, a gente precisou se organizar em grupos de trabalho para tomar essas decisões, e acho muito difícil que isso venha mudar daqui para frente, porque acho que foi uma conquista que nos foi dada e que acho que vai ser muito importante. Para frente, o que eu vejo? Eu acho que a gente está num mundo muito complicado. Então, o que se escuta são os desafios que a gente vai ter de desemprego, que eles já existiam pré-pandemia por conta de todo o tema da digitalização. No relatório do World Economic Forum, ele fala que para os próximos 5 anos tem 20% dos trabalhos que deixarão de existir. Então, já era um tema muito relevante, o tema de como é que a gente prepara as pessoas para fazer trabalhos que não existam ou para fazer trabalhos que elas não estão preparadas para existir. Eu acho que esse tema é muito forte, muito importante para estar na nossa pauta. Acho que um outro tema muito relevante para estar na nossa pauta é como é que a gente encontra outras formas de organização. Então, a gente já vinha com o tema do agile, do digital, com os squads, outras formas de trabalho, os trabalhos multifuncionais, os projetos, enfim, e com essas novas formas de trabalho, que por projetos part-time, outras formas de associação com as organizações, a gente muda também a dinâmica organizacional e a forma como o modelo de decisões ele vem sendo tomado. E acho que tem um tema com o trabalho híbrido que ficará pós esse contexto de pandemia. A gente fez uma pesquisa interna e na Kimberly 73% das pessoas querem um misto de home office e trabalho. Então, a gente não teve uma maioria querendo só home office ou só trabalho, né? E a gente deve evoluir para esse caminho. Mas nesse modelo híbrido, como é que fica a cultura organizacional?
como é que fica a construção das relações, como é que fica o aprendizado, porque eu acho que o aprendizado se dá muito entre nós, né? Como é que fica o aprendizado nesse contexto? Então, acho que esses são temas relevantes, né? Da forma de organização de trabalho, tema da cultura organizacional e como é que a gente prepara as pessoas para o que está por vir, que é muito diferente do que a gente tem hoje nesse novo contexto em que a tecnologia vai estar muito mais presente do que ela está hoje. Muito bem, Denise. Escutando a Alessandra, parece que é uma retrospectiva, né? Porque eu fico imaginando, né, as pessoas que estão presentes aqui nessa live, que viveram também esse momento, né, de março para cá, onde a área de recursos humanos teve que reagir muito rapidamente. Foi um ano muito crítico, mas um ano muito importante para a função de recursos humanos. A gente foi chamado a tomar decisões de uma forma muito rápida, de uma forma muito colaborativa. E eu conversando e vendo também outras empresas, eu vi como a gente foi acolhedor, né? Como a gente usou esse momento da pandemia para resgatar o propósito da empresa, o propósito que eu tenho com a minha vida, na sociedade. E aqui na nossa organização, a gente realmente fez um entendimento, né, que essa frase não é minha, mas eu gosto muito dela, que a gente não está de home office, né? A gente está numa pandemia, trabalhando de casa, e são condições completamente diferentes. Então, a gente foi muito bonito ver o apoio da liderança, eu senti uma empresa que humanizou, então é engraçado como a gente fala, né, que a gente está longe, mas a gente teve uma aproximação, uma sintonia, uma conexão, uma preocupação. Eu vejo líderes preocupados e sabendo questões dos seus colaboradores de uma forma muito diferente até do quando a gente estava no presencial. Então, alguns ganhos que eu vejo, né, muito importantes nesse momento. Quero muito crer que a gente não perca no futuro essa coragem que a gente teve de tomar decisões corajosas, né? Que ultrapassavam a barreira do budget, da parte trabalhista, né? Então, acho que a maioria das nossas organizações foi muito corajosa de tomar decisões super, super importantes. E, com certeza, isso mudou muito, acho que a dinâmica de trabalho, né? Nós estamos numa super transformação, quer dizer, estamos, né? Numa super transformação, estávamos mudando o nosso customer face, a experiência com o nosso cliente, a gente estava já desenhando nossos grupos semi-gerenciáveis, e a gente teve que rever muito das nossas práticas de recursos humanos por conta não só da pandemia, mas por conta da nossa transformação. Então, a gente reviu nossas práticas de performance, nossas práticas de skilling, reskilling, a gente quer ser uma lifelong learning empresa, isso muda completamente a maneira como a gente vai lidar com a incerteza. E estando numa empresa de saúde, a gente teve que fazer uma mudança importante também na nossa forma de lidar com o nosso cliente. Imagina que a gente teve que priorizar a necessidade dos nossos clientes, que alguns são em hospitais, em clínicas, e a gente teve que apoiar essa sociedade de uma outra forma, né? Com a ciência, com ações sociais. Então, teve uma mudança importante também rápida nos nossos colaboradores, que o que a gente fazia já não era mais do jeito que podia. A gente já não podia mais agir da mesma forma que a gente agia antes para inclusive fazer o nosso negócio girar, né? Então, foi uma transformação, acho que enorme, muito aprendizado, e eu vejo, né, para 21, um salto importante, né, para todos nós, né? Primeiro que esses aprendizados todos não podem cair por terra, a gente tem que ir com eles e dar um salto à frente, não tenho dúvida disso. E eu acho que a gente tem que também aproveitar, que eu acho que todo mundo, de alguma forma, no coração ficou tocado por essa pandemia, da gente começar a tentar pensar um pouco além das barreiras da nossa própria empresa, pensar um pouco mais como sociedade, né? Co-criar com a sociedade algumas ações que vão além só daquilo que faz parte da nossa própria organização. Então, eu espero muito, e acho que recursos humanos tem um papel importante, que a gente realmente possa trabalhar uma cultura de organização
que seja muito mais ampla do que aquilo que se espera do colaborador. Eu tenho certeza de que a gente não vai estar mais encaixotado nas nossas job descriptions. A gente vai ter que realmente dar um passo além e a mais, né? Hoje a empresa é pioneira no talent marketing da organização, então a gente está realmente olhando que a gente é muito maior do que o nosso título, do que as nossas descrições, e a gente, inclusive, espera que os nossos colaboradores deem esse passo a mais. Então, eu tenho uma expectativa positiva enorme para 21. Olha que maravilha, né? E a esperança e esse olhar positivo, eu acho que é o que faz o ser humano ir para frente, né? Mas aí eu fiquei curiosa quando vocês colocaram isso, como é que eu queria ouvir a opinião de vocês, como é que a gente sabe que provavelmente até o meio do ano nós ainda vamos continuar. Eu também sempre digo, Denise, work from home, né? Porque estamos trabalhando de casa, né? O home office ninguém escolheu, né? Tá, todo mundo foi obrigado a trabalhar de casa. Então, mas como é que vai ser garantir essa cultura? E mais, uma pergunta ainda antes. Você acha que, com tudo isso, há necessidade de ajustar comportamentos para que a cultura, porque a cultura é um conjunto de comportamentos das pessoas que trabalham dentro da organização, para que a companhia caminhe para uma nova direção? Eu queria ouvir de vocês isso, um pouco dessa reflexão, né? Como é que vai ser isso? A cultura mudou, não mudou? Vamos continuar? Lógico, os valores não mudam, então, mas como é que eu garanto que isso é vivenciado? Eu posso começar. Eu acredito, sim, que não tem como não mudar. Irene, mudou o comportamento, mudou o hábito, mudou tudo, né? A gente mudou a nossa forma de lidar com a nossa família, a gente começou a visitar a cozinha, né? Que era um lugar, né? Começou a visitar passar mais tempo na cozinha, então mudaram-se os hábitos e acho que culturalmente mudou muito, muito, muito. A gente tem trabalhado muito na mudança de hábito, no sentido de realmente acreditar nas pessoas, acreditar que as pessoas são capazes de tomar decisões, acreditar que elas, as que estão mais próximas do cliente, são capazes, são as que têm mais a percepção do que acontece. E a gente tem trabalhado muito na questão da liderança. Hoje a gente coloca muito forte para a empresa, e isso é falado para todos, que a liderança hoje, ela é uma liderança que ela tem que ter 4 comportamentos, né, que a gente chama do VACC, que é o visionário, o arquiteto, o coach e o catalista. E aí você vê que aí não tem nada de decisão, nem de comando, nem de controle, nem nada disso. É um líder que ele é capaz de, primeiro, ser muito coach, mais do que decidir, ele é o que faz as perguntas importantes que empoderam as pessoas para decidir. Ele é um arquiteto no sentido que ele desenha ou ele dá direção maior ou inspiracional para aquilo que a gente quer alcançar num longo prazo. Ele é visionário nesse sentido, né, de poder ampliar para todos a visão, e ele é um catalista, que é a pessoa que tira as barreiras e que move, que incentiva. E, nesse sentido, a gente tem explorado muito esses 4 comportamentos, e não é fácil, porque a gente tem uma maneira de trabalhar muito tradicional, né? Então, a gente quer ser envolvida, que a gente quer centralizar, e a gente tem trabalhado muito na organização para puxar isso, e as pessoas realmente poderem fazer o desenho da organização que elas querem viver. Então, eu não tenho dúvida, Irene, eu paro aqui, que eu queria muito também, curiosa com a Alessandra, eu não tenho dúvida de que vamos passar por uma mudança de comportamento importante. Não dá mais para... a gente não tem como lidar com problemas novos com comportamentos ou pensamentos antigos. Então, não tenho dúvida que a gente vai ser forçado realmente a isso. Ótimo. Alê?
Acho que eu estou muito alinhada com a resposta da Denise, né? A gente se comporta de acordo com aquilo que a gente acredita. E acho que essa pandemia está nos dando a oportunidade da gente revisitar várias das nossas crenças, né? Com relação a tudo. As pessoas estão tendo que revisitar seus casamentos, né? Tendo essa convivência diária mais próxima. Aumentou-se o número de divórcios, é um dado público, né? Estão tendo que revisitar seu papel de pai ou de mãe na relação com os teus filhos. Então, como é que estava sendo gerido e de que forma que isso vai, que eu quero que evolua, relação com a casa, etc. E acho que a relação com o trabalho também, eu vejo que a pandemia, ela propiciou o despertar de novos desejos e de uma ressignificação também na relação com o trabalho. Então, eu escuto muito as pessoas olhando para as organizações, para a nossa e para as outras, qual é o comportamento corporativo que essas organizações estão tendo com relação às suas pessoas, às suas práticas sociais, à sociedade. A gente já vinha nessa conversa quando a gente falava do propósito, da responsabilidade corporativa, enfim, social corporativa, mas a sensação que eu tenho é que agora as pessoas estão sentindo mais na pele e estão ressignificando essa relação com o trabalho. E nessa ressignificação também, elas estão questionando se este ambiente organizacional é um ambiente que acomoda os teus desejos. Seja um desejo de que eu quero ter uma vida mais flexível para acomodar, fazer coisas que antes eu não fazia. Então, eu tenho exemplos na Kimberly de várias pessoas, começou a tocar um instrumento, começou a fazer yoga, começou a correr, as pessoas começaram a fazer bordar, as pessoas começaram a acomodar outros interesses, outros desejos e que vão precisar ser conciliados nessa relação com o trabalho. Acho que um outro aspecto também é que a gente fora do ambiente do escritório, a gente acaba com símbolos. Eu não tenho mais a sala maior, menor, o lugar que senta na sala de reunião, o tamanho da mesa, esses símbolos que algumas organizações ainda existem, no nosso caso é muito horizontal, a gente não tem um lugar fixo, enfim. Mas quando eu estou no 3x4, porque eu chamo que agora a gente virou tudo 3x4, né? É só o que a gente vê. As pessoas, elas estão mais iguais, né? Sempre foram, mas dá uma sensação de que você pode ter a conversa, ela evoluiu para ela ser mais igual para igual, ela evoluiu para ser mais colaborativa, evoluiu para ter um nível de questionamento maior. Então, eu acredito que essas conquistas ou essas mudanças, né, que estão acontecendo ao longo desse processo, com certeza, no momento que a gente voltar para o ambiente físico, elas vão estar sendo refletidas. Eu acho que a gente vai receber colaboradores nesse retorno mais críticos, mais conscientes, mais cientes do trabalho que eles querem e do que eles não querem fazer. A gente tem uma população muito jovem na Kimberly, né? 74% dos nossos colaboradores são ou de millennials ou de geração Z. Então, a gente tem percebido e hoje a gente faz rituais de cafés com ideias, alguns encontros das áreas, etc., em que a gente tem percebido esse questionamento muito mais vivo, ou muito mais explícito, talvez ele já existisse antes, e que eu acho que vai sim afetar a forma como as relações elas acontecem. A Kimberly, especificamente, está revendo essa cultura nesse momento, a gente tem um grupo global de trabalho, a gente tem um CEO novo que começou em 2019, então, como parte dessa nova gestão. E vocês têm uma CEO nova, né? Aqui no Brasil temos, Andréa Rolim, começou conosco em setembro, então muito felizes. Aí a agenda de diversidade é uma agenda muito intensa nossa, há 2 anos, né? Muito intensa e que, felizmente, tem tido um bom foco, que acho que também essa diversidade dentro do trabalho é algo que vai continuar influenciando, cada vez mais presente, vai continuar influenciando a cultura daqui para frente. É isso mesmo. Eu, só complementando, quer dizer, eu acho que essa nova forma de não ter mais o vínculo com o físico, né? Porque você não está nem indo ao escritório em alguns casos, né? Vai fazer com que as pessoas se vinculem à organização pela primeira vez, aquilo que a gente sempre falou, pelo propósito da organização, porque não vai ter mais, eu não tenho mais mesa, eu não tenho mais nada. Eu estou aqui no 3x4, é isso mesmo. Muito bem, gente. Então, aqui eu tenho uma primeira pergunta do Arnaldo de Mello,
e depois o Aldo... Aliás, eu vou começar... Arnaldo, me desculpe, eu vou começar do Aldo, porque tem a ver com cultura, tá? Então, assim, como é que é conduzir, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Conduzir a cultura nesse ambiente remoto, né? E como é que vocês se asseguram que esse processo está ocorrendo? Aí depois, Arnaldo, eu faço a sua pergunta, pode ficar tranquilo, mas vai a do Aldo agora, porque tem a ver com o que nós estávamos falando. Então, bom, primeiro que a gente estava fazendo uma mudança cultural há mais ou menos um ano, então a gente pegou, assim, a pandemia pegou a gente no auge da transformação, então a gente já tinha começado um pouco isso, então acho que ajuda, né? A gente já tivemos juntos começando a transformação. Mas, de verdade, Aldo, o que eu vejo é que nós tivemos que fazer tantas adaptações criativas, com tanta inovação, que a minha percepção é que a gente continua fazendo a transformação cultural muito forte, porque assim, a transformação cultural, para mim, ela tem a ver com tocar o seu coração, né? Tem a ver com tocar a sua razão, e quando você consegue que a pessoa coloque o coração e a razão naquele propósito que a gente está desenhando, aí você tem a combinação perfeita. E eu tenho, pelo menos sentido da organização, o quanto que a gente está trabalhando nessa questão da proximidade, da conexão. Porque, para mim, a mudança de cultura tem que passar por isso. Então, eu confesso que eu tive momentos virtuais esse ano de uma emoção tão grande, as pessoas foram tão criativas. Então, assim, a gente, esse ano, foi uma coisa muito excepcional, porque a gente teve essa pandemia, a transformação cultural que a gente colocou, e a gente subiu 10 posições no ranking do Great Place to Work, que era uma coisa que a gente falou, nossa, o que está acontecendo aqui? E a gente sempre celebrava, então sempre tinha uma celebração física, onde a gente tinha um champanhe, tinha uma coisa bacana, onde a gente celebrava. Esse ano a gente não tinha isso para celebrar, né? A gente não tinha... E as pessoas fizeram e foram os próprios colaboradores, fizeram uma coisa tão bonita, que era falando dos nossos momentos, né? A minha história, meus momentos, e a gente teve histórias de pessoas tão lindas, foi tão emocionante. A gente tem colocado a banda da Rocha para tocar, eles têm feito coisas tão criativas. Eu acho que eu vejo que é possível fazer mudança de cultura, embora tenham pessoas que falam, a gente precisa ter momentos presenciais, ter momentos juntos. Eu estou morrendo de saudade, acho que é super importante, mas do que eu vejo, eu acredito que é sim possível fazer uma transformação cultural, se você colocar de verdade as mentes e os corações, atrelar o seu propósito, o propósito da companhia, quando você enxerga que aquilo que está sendo colocado para você faz sentido. Eu realmente acredito, estou vendo na prática que a transformação consegue, a conexão, ela consegue existir independente dos quadradinhos, e eu vejo que isso tem estimulado muito a criatividade e a inovação. Como é que a gente faz isso de uma forma diferente? E tem vindo coisas muito bacanas, sabe? Então, feliz também de ver alternativas que as pessoas se propõem, né? E que, na verdade, a gente não se vence por um determinado impedimento, né? Não sei se te respondi, Aldo, depois você coloca, se você queria uma outra coisa, você fala aí para a gente. Alessandra. Estamos alinhadíssimas, né, Denise? Que bom. Eu acho que o que a gente vem fazendo é criar esses momentos de conexão, né? Então, uma das coisas que nós fizemos, nós na diretoria, nós tínhamos escrito uma narrativa sobre o nosso processo de transformação, né? De onde vínhamos, para onde a gente queria ir, enfim, ressaltando os nossos valores, etc. A gente reescreveu a narrativa esse ano, né, acrescentando elementos aí do que a gente está vivendo e da clareza que a gente tem hoje do que está por vir, e fazendo um convite para as pessoas para fazer parte dessa jornada. A gente teve os colaboradores se auto-organizando, organizaram uma live, duas, na verdade, a gente teve, com talentos internos, que a gente fez sexta-feira à noite, tomando vinho, e que as pessoas podiam doar, a gente escolheu a instituição para poder receber as doações, e a gente teve
colaborador cantando com o pai, né? Gente tocando com o filho. Então, esses momentos, né, de mostrar o que está por trás 3x4, né, que estou brincando aqui, né, da gente poder estar ali inteiro, com tudo que a gente tem, nesses momentos, assim como os encontros, né, a gente tem feito os encontros das áreas, e tem sido momentos muito especiais, né, usando a criatividade que a gente tem para que essa conexão esteja ali presente, as pessoas se sintam parte, se sintam pertencentes, se sintam contribuindo, e que possam reafirmar o seu compromisso, o seu contrato psicológico, né, com a organização nesses momentos, né. A gente teve um exemplo no meu time, por exemplo, que a gente teve um encontro que a gente mandou telas para as casas dos colaboradores, para eles e para os filhos. A gente teve um artista que foi nos ensinar a pintar, a gente fez esse exercício conjunto virtual com uma banda de jazz ali acompanhando esse momento, e foi tão especial poder estar com as famílias reunidas, dividindo esse momento, um momento de aprendizado nosso, né, coletivo, de troca, de leve, né. Então acho que esse balanço e ele passa por esse olhar, que é entender que todos nós estamos vivendo um momento de transição, de reflexão, e alguns de nós mais afetados, porque a gente teve perdas reais, né, fato, com os números que a gente tem, outros vivendo outros tipos de transição, mas essa empatia, né, colocar essa empatia no lugar e reconhecer que todos humanos no mesmo lugar, enfim, tem sido muito especial e tem criado uma conexão apesar da distância, e que para a gente no começo era muito difícil, porque a Kimberly é muito relacional. É uma empresa que as pessoas passam muito tempo, a gente tem colaboradores de muito tempo, que se conhecem, que se relacionam, enfim, a gente tinha uma preocupação muito grande se essa essência iria se perder. E ela mudou, eu não acho que ela é igual, ela é diferente, mas ela é uma diferente boa também, né? Ela continua sendo uma diferente boa também. Que bom. Agora, Arnaldo, vou fazer a sua pergunta, que deixei, porque olhando sobre um outro ângulo. Vocês estão direcionando ações que gerem estratégias para que cuidem de doenças mentais em função da pandemia? Houve essa preocupação? Houve isso? Era essa a pergunta. Muito bem. Posso responder, posso começar. A gente já tinha esse tema em pauta, né? Os dados de suicídio, eles são gigantes, né? Não sei se vocês sabem, mas morre uma pessoa a cada 40 segundos de suicídio no mundo. É um tema muito pouco falado e tratado dentro das organizações. Felizmente eu não vivi essa experiência, mas eu tenho pares no mercado que sim viveram. Os dados de depressão, a depressão já é a doença que mais incapacita no trabalho na América Latina. Então, são dados muito sérios, e acho que a gente tem pouco repertório ao longo da vida, porque as pessoas não se mostram vulneráveis, não apresentam seus problemas, nem sempre esse contexto profissional, ele tem esse nível de abertura para as pessoas dizerem que elas têm um problema, que elas precisam de ajuda, enfim. E aí, com a pandemia, a gente começou a ficar muito mais preocupado com um tema que já estava em pauta. Então, a primeira ação que a gente fez foi ter check-ins nas reuniões de time. Então, a gente faz rodadas, que as pessoas falam como foi a semana delas, o que elas fizeram, como elas estão, como elas não estão, e a gente mapeia quem precisa de ajuda. Então, assim, rede do bem. A gente mapeia, olha, tal pessoa parece que está precisando de mais apoio. E a gente coloca, então, define 2, 3 pessoas para falar com aquela pessoa naquela semana, entender como ela está, etc. A outra coisa que a gente fez foi fazer uma parceria com uma terapeuta para a gente fazer rodas de conversa sobre temas que estão surgindo na pandemia. E as pessoas ali, e foi muito interessante, eu participei de algumas, as pessoas se colocarem, né? Tá difícil para mim, estou sozinho, moro sozinho, o que eu faço, etc. E tal. A gente também passou a ter podcasts, que é essa terapeuta com temas diversos. Estou com dificuldade para dormir, por exemplo.
né? E aí a gente passou a ter podcasts, que começou a ser semanal, hoje acho que ele está a cada 15 dias, a gente tem um podcast com um tema específico para ser endereçado. A gente também montou rodas de conversa, as pessoas se inscrevem, são 10 pessoas por roda de conversa, com um especialista, para a gente tratar, ter um espaço para esse tema. Quando a gente chega a ter casos específicos mais sérios de depressão, enfim, que possam gerar um afastamento, a gente tem acompanhamento do nosso médico nesse processo, para entender como é que a gente pode cuidar dessa pessoa durante esse processo, no retorno desse processo, então, com a nossa área de gestão de pessoas e também com o gestor. E tem tido resultado. A gente tem observado as pessoas, a gente buscou criar um contexto para que as pessoas se sintam à vontade para pedir ajuda, porque a gente não consegue perceber, né, 100% de quem precisa. E tem funcionado. A gente montou um grupo de trabalho para tratar desse tema, então tem um grupo multifuncional de trabalho que está propondo essas ações e a gente vai, então, acompanhando e na medida em que elas vão dando certo, a gente vai ampliando, enfim, mas está sendo um aprendizado do que funciona, o que não funciona, se a gente está conseguindo atender todo mundo ou não, mas tem sido uma experiência muito importante e é um cuidado muito relevante mesmo que a gente precisa ter internamente. Não sei se eu respondi, Arnaldo, se era isso ou se é algo mais específico. Obrigada pela pergunta. Denise, querida. Você está no mudo. Espera aí, deixa eu ver se o Rafael consegue te tirar do mudo. Rafa, você está me ouvindo aí? Será que você consegue tirar a Denise? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo. Não, né? Ela não está. Tirei. Tirou. Pronto. Eu acho que a Alessandra falou coisas bem bonitas, acho que, de verdade, assim, é bem, bem importante. Sempre foi importante. Na Rocha, a gente sempre tem a gente tem uma campanha de well-being, né? Então, a gente tem... na verdade, é um pouco mais amplo, a gente cuida, né, da saúde como um todo. Imagina, numa empresa de saúde, não tinha como, né? Se a gente como é que a gente cuida de quem cuida, né? Então, a gente tem isso é muito relevante para a gente, toda a parte de saúde é muito relevante. E aí, a saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual, a gente traz temas bastante relevantes nessas três esferas. A gente tem uma empresa que trabalha, uma empresa externa que você pode acionar para tratar de vários assuntos, né? De qualquer coisa que você vai de dependência de droga, então, que não precisa passar diretamente pelo canal da empresa, então a gente já tinha há muito tempo. E o que a gente que fez, assim, para não repetir um pouco o que a Alessandra colocou, a gente fez muito a questão do mindfulness, que a gente já estava fazendo fisicamente, a gente redobrou muito isso dentro da empresa, a gente fez muitas conversas com terapeutas e foi muito utilizado. A gente fez rodas de parentalidade, então a gente viu que isso era muito complexo, né, essa adaptação, e muito assim essa coisa do chicote, né? Então, como as pessoas estavam se achando super improdutivas, porque tinha que cuidar do filho, tinha que parar. A gente fez muito apoio também da própria liderança, falando muito sobre a questão do desempenho, sobre a questão do errar, sobre a questão do acertar, sobre a questão de que a gente está num momento diferente, dá um pouco de ter um ambiente seguro psicologicamente, para as pessoas poderem colocar, e a gente colocou muitos espaços, então, assim, o espaço para você cozinhar, a gente deu para as pessoas essa segurança de que todos nós da organização estávamos vivendo uma coisa completamente diferente. A gente tem que parar para cozinhar, a gente tem que parar para lavar, a gente tem que fazer a criança estudar. Então, esse entendimento assim do todo que estava sendo vivido na organização, eu acho que foi ajudando um pouco as pessoas a entenderem que esse é um ano atípico, esse é um ano diferente. E falar sobre isso, né? E como essa cultura da transformação, a gente fala muito dessa questão de que o mais importante é você aprender,
e usar muito essa experiência para aprendizado, não para a gente se sentir mal, se sentir que não está conseguindo render ou entregar para a companhia, ou até viver coisas no seu próprio entorno. Então, fica aqui a mensagem, eu imagino que várias pessoas que estão aqui, suas empresas fizeram também essas ações, e que a gente, de novo, né, que seja uma das lições, né, dos aprendizados que a gente realmente não deixe de levar quando essa pandemia acabar, e brevemente ela vai acabar, mas que as lições que a gente aprendeu a gente não deixe, né, que isso é super importante. E uma coisa que eu acho que deu muita sensibilidade, a gente nunca sabe o que o outro está passando, nunca. E essa possibilidade de você realmente, na hora de lidar com alguém, pensar no que essa pessoa pode estar vivendo, que é um mundo à parte, né? Então, reforça de novo a nossa atitude, né? Como líder, como profissional, como ser humano, de não só, de novo, né? Fora do âmbito da nossa empresa, como é que a gente está lidando com as outras pessoas, né? Acho que vale um recado para a gente aí, bem importante. Aí nessa E a proximidade é tudo, né? Quer dizer, como é que eu crio esses canais de proximidade? E eu posso falar porque eu tive um problema com a minha filha em casa. Então, você tem que estar perto, você tem. Isso, eu estou falando que estava na minha casa, né? E se você precisa estar perto, precisa estar do lado para poder suportar. Muito bem. Então, agora a Fátima Castelã fez uma pergunta e eu vou ajustar um pouco a pergunta da Fátima. Desculpe, hein, Fátima, vou dar uma transformada um pouquinho na sua pergunta. Ela pergunta o seguinte: quer dizer, o que a pandemia transformou a inclusão de equipes multiculturais na organização de vocês? Quer dizer, vocês continuarão incorporando profissionais de outros países? E a minha pergunta, o que eu queria complementar, é o seguinte: hoje, para a organização de vocês, essa história de eu morar fora, morar em outra cidade, ela está começando a ser menos relevante? Eu posso falar para vocês, assim, acho que um pouco antes mesmo da pandemia, e eu fico muito feliz com isso, a gente já estava, como organização, dando a oportunidade de profissionais, por exemplo, que não têm essa mobilidade de poderem exercer a sua função de dentro do país. Então, a gente já tínhamos aqui alguns casos de profissionais que puderam exercer uma função global ou regional, não precisando ter que mudar da sua origem. Acho que a pandemia veio para provar isso, né? Pois é. Ela veio para mostrar de verdade que ninguém sabe onde eu estou, ainda mais agora que a gente põe aquela telinha atrás, que você não sabe onde você está, e realmente a gente pode... Então, hoje a nossa organização ela tem falado muito, ela usa essa expressão, né, que ela acaba usando em inglês, que é posições que são above country. Quer dizer, o que é above country? Não é lugar nenhum, ela é acima do país, ela é um grupo de pessoas que trabalha para um determinado fim, para um grupo de pessoas. A gente tem falado muito desses de grupos multifuncionais que não precisam exatamente estar dentro de um país, dentro de uma localidade. Então, para fazer mais curto, que eu sei que tem mais perguntas, sim, eu acho que sim, Irene, mudou sim. Eu fico tão feliz porque eu já vi tantos profissionais que perderam oportunidades muito bacanas de carreira porque não tinham mobilidade. E eu acho que eu espero ver isso acontecer mais vezes. De todos os lados, que acho que a pergunta da Fátima foi também de trazer pessoas, né, de outros países também. Uhum. Então, eu, por exemplo, tenho pessoas que por contingência estão trabalhando de outros locais, de outros países já na pandemia. E a gente vê onde está a diferença, né? Se você consegue gerenciar o seu fuso horário de uma forma também, né, a não colocar em risco, né, o seu trabalho e a sua família, por que não, né? Então, eu gostaria de ver mais vezes isso acontecer, da gente realmente progredir com isso. Eu só queria acrescentar, acho que as posições regionais e globais alinhadas, mas as locais, porque a gente está nessa discussão interna, mas eu acredito muito que há posições que você talvez tenha que ir para o escritório uma vez por mês, ou nem precisar ir uma vez por mês. E se a gente conseguir chegar nesse lugar de poder viabilizar que as pessoas possam morar em qualquer lugar do Brasil, a gente pode dar a possibilidade das pessoas terem uma qualidade de vida melhor, um custo de vida mais barato,
levar renda, né? Tem um estudo da The Economist que fala que para cada profissional, eles chamam de knowledgeable, né? Que faz um trabalho cognitivo, gera outros 5 empregos, de um dentista, de um cabeleireiro, de um, né, na padaria, etc. Então, a gente conseguiria levar mais desenvolvimento para o Brasil, espalhar um pouco mais renda pelo Brasil, que eu acho que seria incrível. Tem suas dificuldades, mas eu gostaria muito de viabilizar. Eu acho que a gente vai chegar neste lugar. Não sei quanto tempo vai chegar, mas eu acho que a gente vai sim chegar nesse lugar. Eu já tenho demanda de colaborador interno dizendo quero morar em Recife, porque minha família é de lá, porque não? Enfim. Então, eu acho que isso vai chegar mais rápido do que a gente imagina, vai ser incrível. Que bom, porque isso conversa um pouco com a pergunta do João Rafu, que ele diz o seguinte: olha, então nós estamos falando tudo que a gente falou aqui hoje nos remete ao ser humano como centro, né? Voltou a ser o centro das organizações. Ainda bem, né? Sempre foi, mas agora todas as atenções estão voltadas para o ser humano. Então, ele pergunta, né, na opinião de vocês, até que ponto essa preocupação, né, com o humano, o indivíduo, por parte das empresas, vai continuar no pós-pandemia? Eu acho que não tem como não continuar, né, Irene? Da minha perspectiva, eu acho que o humano está por trás de tudo que a gente faz, né? Das decisões que a gente toma, as inovações que são feitas, etc. As parcerias que são realizadas, o impacto na sociedade que a gente gera. Eu acho que o contexto que a gente está vivendo hoje ajudou a gente a desacelerar um pouco, embora eu sei que está intenso e está acelerado, mas é um outro tipo de desacelerar, né? E prestar atenção em coisas que talvez a gente estivesse numa toada muito automática na relação com a vida. Eu acho que a gente está tendo um convite nesse momento de desautomatizar a vida e poder conscientemente fazer novas escolhas. E eu acho que nesse processo a gente consegue ter pessoas capazes de poder contribuir ainda mais no seu espaço organizacional, nas decisões que toma, nas escolhas que faz, o que decide fazer, etc. Então, eu acho que sim, a gente vai viver a automação dos trabalhos, etc., mas com essa perspectiva do cuidado, do acolhimento, da valorização da diversidade, das opiniões diferentes, do multifuncional, das múltiplas perspectivas, não sei, essa é a minha crença. Espero que se realize. Eu também acho que não vai mudar. Graças a Deus, acho que vai ser um aprendizado, né? Denise, querida. Eu concordo com a Alessandra, eu realmente... Primeiro que eu acredito que essa pandemia ela vai passar, mas muito do que ela deixou vai ficar. Então, eu acredito que a gente vai trazer, né, para o moderno, porque hoje a gente é obrigado a ficar em casa. Eu acredito muito que no futuro a gente vai ter opções, né? Então, eu tenho opções de estar no escritório, eu tenho opções de estar no cowork, eu tenho opções de estar na minha casa. Então, eu acho que isso vai continuar. E a questão do humano, né? Vai depender muito da gente, né? Eu acho que vai depender de cada um de nós. Eu sinto que a gente, não sei, eu sinto que ficou mais legal, ficou mais gostoso trabalhar, ficou mais gostoso chegar e perguntar como é que a Irene está, se está tudo bem com ela, com a família dela, né, do entorno que ela está, ficou mais humano. E acho que a gente está entendendo que, no fim, essas pequenas coisas movem muito mais o ser humano do que as grandes recompensas ou as grandes conquistas salariais ou... Então, eu realmente acho que isso não vai mudar, essa é a minha crença, e acho que todo mundo que está aqui, né, essa hora, né, depois de um dia de trabalho escutando, é porque também tem essa crença. Então, acho que isso vai... E uma coisa aconteceu no mundo inteiro, né? Não é que foi que pegou um pedaço do mundo, da geografia, que acho que o mundo inteiro viveu esse drama coletivamente. Então, tem muita chance da gente realmente permanecer focado no humano. Eu tenho muita fé nisso. É isso mesmo. A nossa geração não viveu
a Segunda Guerra, né? Já nasceu depois da Segunda Guerra, mas as pessoas que vivenciaram, né? Elas já vivenciaram a Segunda Guerra, lá, principalmente na Europa, veja como é que a cultura é diferente, né? Que tiveram a guerra dentro do seu próprio território, como eles têm uma cultura diferente da nossa, que não teve uma guerra dentro do território, mas hoje está todo mundo em guerra com um inimigo invisível, né? Bom, gente, eu tenho uma pergunta aqui, e vou fazer uma última antes da gente terminar, e vou pegar uma pergunta mais simples, quer dizer, que pode ser uma resposta mais curta, né? O Daniel da Andréa pergunta: como é que vocês estão fazendo para integrar os novos colaboradores e trabalhar os aspectos da cultura, né, da empresa junto com esses novos colaboradores? No nosso caso, está acontecendo tudo online, né? Então, as pessoas elas estão entrando e a agenda de encontros e as integrações, enfim, a gente está tentando, na medida do possível, manter com o mesmo toque, né, o mesmo cuidado, enfim, mas está tendo que ser online nesse momento. E como a Kimberly, ela tem muitos rituais. E, por exemplo, a gente tem uma cascata semanal, 100% da organização, todos os colaboradores, uma vez por semana, se reúnem para a gente fazer a cascata de tudo que está sendo discutido na diretoria. Então, as pessoas sabem como é que está o negócio, quais são os temas principais, enfim, então isso acontece. Então, as pessoas, elas vão também, além das induções que elas estão participando, elas vão entrando nesses rituais e vão ir nas suas reuniões de time, etc., e vão sendo acolhidas aí nesse processo. Mas tem coisas estranhas. Então, um exemplo, né? Tem uma pessoa no meu time que começou, e aí as pessoas um dia chegaram para ela e falaram assim: qual que é a sua altura? Porque a gente não sabe se é alto, se é baixo. Assim. Tem coisas que essa referência que ajuda a formar uma imagem, né? Que você tem de alguém. As pessoas não sabem. Aí brincaram, falaram, fica em pé, deixa a gente ver e tal. A gente também vai ficar para você ver a gente, como é que a gente tá. Então, essas pequenas brincadeiras, mas na medida do possível, tentando ser o melhor possível. Ótimo. Denise? No nosso caso, a gente tem feito, a gente tem assim, um jeito que é pelo menos descrito, né, pelos colaboradores nas pesquisas, que é muito acolhedora. A gente sempre é uma empresa muito acolhedora. E a minha impressão é que a gente agora acolheu mais ainda, essa sensação de que, às vezes, você tem aquele colaborador que chega e você fala, puta, o que ele foi almoçar, né? A gente deixamos ele ali. Então, o que eu sinto hoje é que está todo mundo muito preocupado de acelerar esse onboard desse profissional. Então, eu vejo os pequenos grupos, né? A gente tem o Bari, que é a pessoa que é a pessoa de contato. Então, a gente tem tentado fazer, como a Alessandra falou, pequenas, fora as integrações formais, né? Fazer pequenos cuidados, né? Para que a pessoa se sinta mais segura dentro do time, para que ela possa rodar mais. A gente trabalha muito, muito com times muito multidisciplinares, então isso também ajuda muito. Você entra, e quando você entra, tem o seu núcleo, tem aonde você está sentado, mas também tem os projetos que você passa a fazer parte, né? Então, eu agora, também só para dar um exemplo, teve uma pessoa agora recentemente que entrou, e aí todo mundo falando do nome dele, eu falei, nossa, mas ele acabou de chegar, não, que tem um projeto que a gente está esperando por ele, projeto. Então, acho que isso também ajuda muito na integração, né? Até o formal, que é importante, precisa ser feito, mas o quanto que você pode também colocar essa pessoa em pequenos projetos diferentes, porque isso ela vai sentindo um pouco de como que é essa organização. Acho que ajuda bastante. Ai, que bom. Gente, a gente no início, quando nós estávamos conversando antes de começar, que passava rápido, né? E estamos chegando quase ao final, então eu sempre reservo esses últimos minutos para vocês passarem uma mensagem que vocês queiram, né? No final. Eu falei para vocês que era rápido, né? Passou rapidinho, né? Então, é sempre uma delícia estar aqui. Então, eu não sei quem vai falar primeiro, mas, enfim, estou reservando esse momento para essas palavras finais de vocês. Vou falar super rápido. Para mim, assim, a palavra que eu queria deixar, a mensagem é assim, coragem, sabe? Acho que a gente, todo mundo foi muito corajoso de enfrentar o que a gente está enfrentando, né? Com as suas melhores armas, com a melhor maneira.
E para mim fica, né, porque tem um grande público de recursos humanos, fica muito para vocês serem muito corajosos, pegar aquele momento do começo da pandemia e levar aquela sensação que a gente teve de transformar, de ser ágil, de colocar em prática, de não ver as barreiras, ou de rapidamente a gente tirar as barreiras da frente e fazer, e que a gente possa também, de novo, olhar além do nosso canto, da nossa... A gente tem uma sociedade inteira para mudar, para transformar. Acho que cada um na organização que possa transformar a sua organização está ajudando a transformar também a organização. E que a gente não deixe que nada do que a gente conseguiu adquirir com a pandemia, do que foi positivo, retorne. Acho que é um esforço coletivo para que a gente realmente mantenha as coisas que foram bem bacanas desse momento difícil da humanidade. Um beijo, um prazer ter estado com vocês. Ótimo, Alessandra. Eu estou aqui refletindo, né, e estava pensando, acho que até numa frase que eu mencionei há pouco, né, da oportunidade que a pandemia está nos dando da gente sair do automático. Então, acho que a mensagem é da gente, de fato, talvez não, né, espero que a gente não passe mais por isso na nossa vida, né. Então, que a gente aproveite essa oportunidade de entrar em contato com os nossos desejos, com os nossos sonhos, com aquelas mudanças que a gente está esperando para fazer na vida e que às vezes a gente fica deixando para depois e não faz. Que a gente possa entrar em contato com aquilo que realmente importa na nossa vida, né? A essência daquilo de quem a gente e da nossa missão, né? O que a gente está fazendo aqui nesse mundo e do legado que a gente quer deixar. E que a gente possa não esperar para pôr isso em prática, esperando o dia que vai chegar o novo normal, o dia que a pandemia chegar, o dia que a vacina chegar, mas que a gente use o nosso momento presente, porque eu acho que a gente também está tendo contato com a efemeridade da vida, né, e é uma fragilidade que sempre teve aí, mas é algo que a gente não gosta muito de pensar, mas está aí, está presente, e que a gente possa dar mais valor ainda para cada minuto, para cada dia que a gente está vivendo, e que a gente possa estar no nosso melhor, porque acho que é a serviço disso que a gente está aqui, né? E então aproveitar essa oportunidade que a vida está nos dando de um jeito meio torto, né? Absolutamente torto, muito sofrido, mas que tudo tem luz e sombra nessa vida, né? Então olhar para esse lado luz e tomar conta dele na nossa vida. Queria também muito agradecer Irene, Denise e Rafael pela oportunidade de estar aqui. Obrigada. Bom, gente, essa é a nossa última live do ano. Então, eu quero agradecer a todos, né, que sempre estiveram presentes aqui durante as lives. No ano que vem, vamos voltar com elas. Quero agradecer as duas, foi um papo maravilhoso. Eu acho que deu para todo mundo sair inspirado. E eu queria deixar, ouvindo vocês falar, eu queria deixar uma mensagem que eu acho que é uma mensagem da esperança, porque nós estamos no final do ano, vamos começar um novo ano, e a gente tem que olhar para esse ano sob a ótica do otimismo. Você falou da luz, Alessandra, eu falo olhar das oportunidades que a gente teve de crescer, das coisas boas que também aconteceram. E a gente não ficar preso só nas coisas que foram chatas, né? que algumas pessoas realmente sofreram, perderam entes queridos. Então, era um período muito difícil, mas que a gente tem que olhar para as coisas boas para a gente poder continuar caminhando, porque nós vamos caminhar, o futuro vai acontecer, isso vai acabar e a gente vai ficar com o que é bom e com os aprendizados que a gente fez. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos, um beijo bem grande, cuidem-se muito, um feliz 2021, né, para todos nós, cheio de saúde, cheio de paz, e cheio de fraternidade e de colaboração. Um beijo a todos. Tá? Muito obrigada. Tá. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.